Olá pessoal do Coa Boa. Hoje nós iremos trazer para vocês a avaliação do Halo X1, que é um fone que a gente adquiriu há mais ou menos um mês no AliExpress, e iremos trazer o que ele promete, o que ele realmente cumpre e também um acontecimento que nós tivemos nesse período de um mês que influencia diretamente em indicar ou não esse produto, que vamos falar mais à frente. Bem, ele é um produto que ele vem nessa case aqui, nessa caixinha, com acabamento acetinado. Ele tem uma conexão USB-C, se vocês observarem aqui, né? E a abertura dele se dá dessa forma aqui. E dentro vem a acomodação dos dois fones. Junto com essa caixinha e os dois fones, vem mais 3 ponteiras, no caso essa e mais 2, para adaptação no ouvido, a depender do seu canal auditivo. Vem o manual do usuário e vem também um cabo USB-C para o carregamento que se dá aqui. Bem, o que esse fone promete? Ele promete ter uma tecnologia de cancelamento de ruído ativo, ou seja, ele utiliza os microfones dele para fazer com que você escute menos o som, o barulho do ambiente. Ele traz também a questão de ter uma bateria que pode durar até 30 horas, sendo que é 30 horas contando a bateria da caixa, né? São 6 horas que o fone ele aguenta de carga e 24 horas a mais da bateria. Ou seja, 24 com 6 vai dar 30, né? Você consegue utilizar uma carga e mais 4 cargas, totalizando 5 cargas de utilização por 6 horas. Isso, 5 vezes 6 daria 30 horas. Além disso, ele traz a questão de prometer uma qualidade de microfone boa para ligações, mesmo em ambiente externo, conseguindo fazer o isolamento desse ruído na ligação e a pessoa do outro lado conseguir ouvir bem a sua voz. E os comandos todo feito por touch, por toque, na lateral do fone, tanto o fone esquerdo quanto o fone direito. E, como vocês podem ver, ele é completamente sem fio nos dois lados. Para quem não sabe, a Halo é uma marca subsidiária da Xiaomi. Então, normalmente, quando se compra esse produto, ele tem uma ligação muito forte com a China. A questão de idioma e tudo mais. Isso se reflete também no manual, que ele só vem em 2 línguas, o inglês e o chinês. E há também a promessa do uso sincronizado com o aplicativo. Porém, o aplicativo ele é somente em chinês, então acaba não sendo útil no dia a dia para trabalhar a questão de equalização e tudo mais. Bem, dentro da case, quando a gente retira, a gente percebe que o fone ele tem um ímã que ajuda a deixar ele bem firme na caixa. Como vocês podem ver aqui. Ele solta, ele já gruda automaticamente. Ele possui 2 LEDs, no caso um LED em cada lado. E a caixa também, ela possui, se vocês conseguirem ver aqui, ó, tá até piscando agora, esses 3 LEDzinhos aqui que ela indica a quantidade de bateria nessa case. Bem, e o que indica esse LEDzinho que tem aqui na caixa, na caixinha dele? São 3, né? Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Quando ele está com um LED aceso, quer dizer que, ou melhor dizendo, quando ele está com 3 LEDs acesos, quer dizer que a carga está entre 70% e 100% dessa case. Com 2 é de 30% a 69% e com 1 é de 0% a 29%. Sobre o fone, vou explicar um pouquinho agora sobre os comandos que ele tem na lateral. Vou deixar o esquerdo aqui de canto, por enquanto, para explicar a questão do direito. Para fazer a ligação desse aparelho, quando ele já está sincronizado a primeira vez, você simplesmente tira da caixa, ele já vai ativar o Bluetooth e você faz a sincronização com o seu aparelho celular ou qualquer outro equipamento de som. Se ele tiver com a luz vermelha acesa, o que vocês têm que fazer? Segurar por 1,5 segundo e aí ele vai ficar com a luz branca indicando que ele está ligado. A questão de passagem de música e retroceder a música. O comando que a gente dá nele é o seguinte. Quando a gente dá um clique, ele vai tocar a música ou parar a música. Nessa região aqui, logo abaixo dessa luz branca piscando. Quando a gente
muda o comando para você recebe uma ligação e você faz esse clique, esse toque e solta, ele vai atender a ligação. Para voltar a música no início, você toca 2 vezes no fone. Para pular para a próxima faixa, o comando que tem que ser feito para voltar a música, os 2 toques é com o fone esquerdo. Para avançar a música, os 2 toques é com o fone direito. A questão de ativar ou desativar o modo de cancelamento de ruído, ele se dá por você apertar no fone e segurar. E aí você vai ouvir uma mudança, um aviso sonoro de que o modo foi alternado. Ele tem 3 modos de som, de isolamento. Ele tem o modo de isolamento de ruído ativo, tem o modo de transparência, ou seja, você vai conseguir ouvir mais as coisas que estão ao seu redor, até mais do que se você tivesse sem o fone. E o terceiro modo, que é função desativada. Nem o cancelamento de ruído e nem o modo transparência ele fica ativado. Isso lembrando, pressionando e segurando até ele emitir um barulho sonoro. Esse fone ele tem também um modo gamer. Aí para ativá-lo é necessário dar 3 cliques rápidos para ativar o modo gamer. E, por último, isso no fone direito. No fone esquerdo, se você der 3 cliques rápidos, ele vai ativar o assistente de voz. Seja o Google, ou o Alexa, ou a Siri, ou qualquer assistente de voz que você faça uso. Então, recapitulando os principais. 2 toques, ele avança a música. 2 toques no esquerdo, ele retrocede a música. Ativar o cancelamento de ruído, que é o que eu mais utilizava. Tocar e segurar até ele emitir o som. E aí você escolhe se quer transparência, cancelamento de ruído ou as 2 funções desligadas. O modo de gamer, 3 toques rapidamente no direito. E o assistente de voz, 3 toques no esquerdo, ele vai chamar o assistente de voz. Atender a ligação, 1 toque só. Se não tiver em ligação que você estiver ouvindo música, 1 toque ele para, 1 toque ele volta a tocar. Isso sempre no direito. Certo? Esses são os comandos desse fone aqui. A questão da equalização, como eu falei, ele não dá para ser feito no aplicativo porque ele é chinês, então fica muito difícil. É melhor você utilizar a equalização do seu player de música. Se for o Spotify, ele tem uma parte de equalização. Vou deixar aqui do lado a configuração que a gente usa, que a gente acabou achando aqui que fica no som na melhor qualidade possível. Bem, e sobre a nossa avaliação sobre esse produto aqui, somente na experiência de uso dele, sem um problema que a gente vai trazer mais à frente. Ele é um fone que o isolamento de ruído dele, se você for comprar pensando na questão do isolamento de ruído ativo, é uma coisa que você tem que desconsiderar. Porque não faz diferença, muita diferença. Você continua ouvindo o barulho externo tão quão se ele estiver desativado. Agora, a função de transparência, de você ouvir as coisas em volta, isso sim funciona muito bem nele. Então, para você utilizar numa atividade física, uma bicicleta, uma corrida, que você fica numa via muito movimentada, para você ouvir o barulho dos carros ou de alguém chamando você, aí ele é interessante. Mas para o cancelamento de ruído não faz diferença, tá? Se você tiver em dúvida em um outro fone que não tem um cancelamento de ruído ativo, mas que tem uma avaliação, ou que você já viu que a experiência tem um som bom, eu aconselho você ir nessa outra opção. Se você tiver, eu estou em dúvida só por causa do cancelamento, ok? Um outro ponto negativo desse fone é a questão da construção dele, do formato dele. Porque, de alguma forma, quando você utiliza no ambiente externo, principalmente quando tem vento, ele faz um barulho que incomoda você ouvir música. Fica parecendo um barulho daqueles microfones quando ele está num ambiente externo que está batendo vento. Se eu encontrar alguma coisa na internet, eu também vou deixar esse barulho de som aqui ao lado, tá? Para um link ou link na descrição para vocês verem como é que é esse barulho que eu me refiro. E isso incomoda no dia a dia. Então você tem que aumentar mais o som do fone para ouvir menos esse barulho. E não precisa ser qualquer ventania, não. É um vento normal de qualquer cidade. E isso liga ao terceiro ponto, que ele é um fone que eu esperava uma potência de volume maior. Ele não quer dizer que ele é um volume baixo. Ele é um volume mediano. Não é muito alto, mas também ele não é baixo ao ponto de você, num ambiente mais barulhento, você não conseguir ouvir sua música. Mas sempre você vai chegar a ouvi-lo em 80%, 90% da potência desse fone. Isso vai fazer com que a bateria gaste mais, né? Com relação aos pontos positivos,
a questão da bateria dele, que é uma bateria que realmente dura muito. Você consegue passar uma semana tranquilo usando ele diretamente, sempre à noite você chegando colocando na case, ou quando você não estiver utilizando colocando na case. Ele carrega e dá para usar bastante, realmente deve se aproximar a 30 horas, você utilizando de maneira regular, né? Se você passar o dia todo no fone, então ele vai durar uns 2, 3 dias, você vai precisar carregá-lo novamente. E eu esqueci de falar um outro ponto negativo desse fone aqui. Um ponto negativo não, assim, pode ser ajustado com a equalização, a questão dos graves. Ele é um fone que ele puxa mais para os médios, para o flat, do que para os graves. Então, se você procura um fone com um grave mais forte, pode ser que você sinta falta aqui, nesse fone aqui. Apesar dele ter se você ver, parece que a abertura do alto-falante dele é grande, mas no fim das contas não é. Não se reflete na potência do som. Então, principalmente para rock, por exemplo, é uma coisa que eu senti falta. Para as músicas do cotidiano que a gente vê por aí, ou para vídeo, coisa do tipo, você não vai ver essa diferença. Mas quando você quer sentir um pouco mais de grave, ele pode fazer falta nisso aí. Mas em contrapartida, ele tem um certo equilíbrio. A depender do tipo de estilo de música que você for ouvir, ele vai te atender bem. Bem, se fosse levar em consideração somente o que ele promete, o que ele entregou, a gente poderia indicar com ressalvas. Se você encontrar num bom preço, vamos dizer R$130, talvez ele seja uma opção boa para você. O concorrente direto dele, eu acredito que seja o QCY T13, mas eu ainda não cheguei a tê-lo em mãos para ver se de fato ele vai superar ou ele supre os pontos negativos. Mas provavelmente, pelo menos a parte do aplicativo, ele pode suprir, né? Que você dá para configurar não somente a equalização, mas principalmente a questão dos controles do botão no QCY T3. Esse daqui, como a linguagem é meio complicada, não dá para fazer nem isso. Contudo, a gente tem um ponto a considerar, a questão da resistência desse equipamento. Ele é um fone, eu já tive outros fones que eu nunca tive problema de qualidade, principalmente de perder a potência tão rápido quanto esse aqui. Esse daqui, numa primeira noite que eu dormi, fiquei na cama ouvindo música com ele, no outro dia eu já percebi uma diferença na potência do som, que caiu significativamente, como se o fone ficasse fraco. Aí eu não sei a questão da pressão, de você estar na cama e tal, mas um fone que não aguente você ficar deitado, por exemplo, numa viagem, alguma coisa do tipo, para mim é falta de qualidade. E outro episódio que teve foi a questão de uma queda da mais ou menos 1 metro, mas não do fone diretamente no chão, ele dentro da case. E isso já impactou diretamente que hoje ele já é um fone que não dá para você utilizá-lo fora de casa. E até dentro de casa ele é muito baixinho. É tipo, se a potência dele era 100, hoje é 30. Então é um fone que tem muito pouca qualidade de resistência. Comparado com outros fones que eu tenho aqui, tipo, que não tem proteção contra água, resistência, nem nada do tipo, que eu já fiz atividade em chuva, já mergulhou, já foi para a máquina, caiu e tudo mais, entrou areia, nunca perdeu a potência. Enquanto esse daqui, uma noite ouvindo música na cama ou uma queda dentro da case, não foi nem diretamente no chão, ele já perdeu totalmente as características dele, que já não eram aquelas prometidas nos anúncios. Então, pelo que é prometido e pelo que esse episódio que a gente não recomenda esse equipamento aqui, o Halo X1. Mesmo se você encontra numa boa promoção, porque ele não tem uma resistência. A gente até entrou em contato com o fabricante pelo AliExpress e eles falaram que se a gente pagar uma taxa de $8, que vai dar uns 40, 45 reais, eles enviam um outro aparelho pra gente gratuitamente, porque vai ter que pagar o frete para vir, sem precisar mandar isso de volta. E a gente está analisando se vale a pena isso ou se vale a pena a gente partir para um outro modelo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, da nossa avaliação sincera desse aparelho aqui, desse fone, deixem um like, comentem, curta, compartilha. Se vocês tiverem qualquer dúvida que não foi falada aqui no vídeo, pode deixar um comentário que a gente vai explicar, se a gente souber, né, para vocês. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.